Boa tarde, crianças! Hoje vamos para a nossa segunda aula de História, aqui do dia 6 de julho de 2020, em ritmo de festa junina, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre capitanias hereditárias. Vocês lembram da nossa aula anterior que fala sobre a colonização do Brasil, né? Que Martim Afonso de Souza trouxe numa embarcação 400 homens, né? Com a intenção de colonizar o Brasil. Então construiu a primeira vila, que se chama Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, né? E eles começaram a construir plantações de cana-de-açúcar. Construir não. Começaram a plantar cana-de-açúcar e construíram o primeiro engenho de cana-de-açúcar aqui no Brasil, tá? Então, as capitanias hereditárias nada mais é do que também essa colonização, tá? Aqui no Brasil. Vamos entender melhor? Diz assim: para aumentar a produção agrícola e expandir a colonização no Brasil, o rei de Portugal, que era Dom João III, resolveu dividir o Brasil em 15 lotes de terra e entregá-los a pessoas de sua confiança chamadas donatários, tá? Então ele dividiu as terras em 15 partes, em 15 lotes, não era coisa pequena, era coisa grande, tá? E deu a esses lotes de terra, deu não, né? Ele emprestou esses lotes de terra, esses pedaços de terra, a pessoas de sua confiança que se chamavam donatários. Os lotes de terra chamavam-se capitanias hereditárias. Então, cada lote era uma capitania hereditária. Por que capitanias hereditárias? Por que era hereditária? Porque a herança, na verdade, era de pai para filho, tá? Então, ali, por exemplo, que eu era dona de uma das capitanias, de um dos lotes. Se eu morresse, essa capitania, esse lote teria que ficar para o meu filho, não poderia passar para outra pessoa, tá? Então, por isso que era capitania hereditária, que é de pai para filho. Os donatários, eles também se comprometiam a colonizar as capitanias, ou seja, como donatário, eles poderiam passar apenas para seus filhos, né? Se eles não morressem ou se não quisessem mais cuidar do lote, então não só apenas tomar conta, passar para os seus filhos, eles também tinham que colonizar as capitanias hereditárias. Essa divisão não apresentou bons resultados por causa da grande extensão de cada capitania, porque era muito grande, pela falta de recursos dos donatários e pelos ataques indígenas, ou seja, as capitanias eram muito grandes e aí os donatários não tinham muito dinheiro para fazer grandes investimentos, grandes plantações. E ainda sofriam ataques dos indígenas, né? Porque vocês sabem que os indígenas viraram guerreavam contra os portugueses contra eles, porque virou uma guerra, né? Virou um conflito entre eles, porque os portugueses estavam tomando conta das terras que eram dos indígenas. Só que apenas duas capitanias hereditárias, elas prosperaram, apenas duas, que foi a São Vicente, que foi aquela doada, que foi aquela primeira lá feita por Martim Afonso de Souza, e a Pernambuco, doada por Duarte Coelho, tá? Nessas duas capitanias cultivava-se com sucesso a cana-de-açúcar. Muitos dos atuais estados brasileiros tiveram origem nas capitanias hereditárias. Então, alguns estados que nós temos até hoje no Brasil foi vinda dessas capitanias hereditárias, tá? Então, não é uma coisa que aconteceu lá no passado, aconteceu no passado, mas até hoje a gente tem uma influência daquele tempo, tá? Aí no mapazinho de vocês, na folhinha, vocês conseguem ver todas as capitanias divididas, né? O mapa das capitanias hereditárias. E depois vem os exercícios, tá bom? E eu espero que vocês, assim, se interessem por esse assunto, porque é muito importante. É um assunto muito, não só importante, mas fundamental para a nossa história, tá? Para a nossa história brasileira, para nosso aprendizado. E eu espero que vocês façam exercício com muita atenção, com muito carinho e com bastante interesse nessa aula, tá? Quarto ano, amo vocês, vocês moram no meu coração. Crianças, espero que vocês estejam bem e se cuidando. E se Deus quiser, brevemente nós estaremos juntos, tá? Um beijo.